Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite. São 19 horas e 56 minutos do dia 18 de 2 de 2022 e eu estou aqui no Zoom gravando uma apresentação muito importante para mim, que eu acho que vai ter lá, e estou aqui ao vivo no Instagram conversando também com as pessoas para fazer o lançamento de dois projetos que eu considero aqueles projetos que, durante este último mês, e vou incluir isso a partir de novembro do ano passado, eu vim conversando com diversas pessoas, vim alternando perguntas, vim pesquisando, conversando. Eu não diria que tem uma pesquisa formal, porque não foi uma pesquisa, mas eu vim encontrando algumas dificuldades com as pessoas. E, por conta desse processo de pandemia, eu comecei a considerar que, embora nós tenhamos aí a pandemia cedeu um pouco, a quantidade de pessoas infectadas tende a diminuir, embora ainda a gente tenha novas variantes aparecendo, mas o número de pessoas vacinadas, as pessoas começaram a ficar mais atentas aos processos, começaram a obedecer mais aquilo, quer dizer, aquilo que os sanitaristas e o governo pede para que a gente tome mais cuidado, para que a gente tenha distanciamento, para que a gente use máscara, álcool em gel e etc. Várias faculdades e algumas escolas, aliás, as escolas já começaram, já retomaram, mas há uma tendência muito forte, até por uma questão econômica, de que os cursos, o desenvolvimento das pessoas, a capacitação, parte delas será feita através da internet. E eu gosto muito de citar uma amiga, né, com quem eu tenho parceria, chamada Sil, que ela fala que não tem educação à distância. Agora, com a internet, quando ela é bem feita, quando você tem um bom projeto, quando você tem um design institucional, quando você tem, enfim, um estudo para aproveitamento desta ferramenta, né? Instagram, ferramenta Zoom, computador, a educação torna-se sem distância. E, por conta disso, então, eu estou apresentando dois projetos que eu já comentei alguns dias atrás, aquela coisa, um minutinho. Hoje eu vou conversar com vocês sobre esses dois projetos que serão integralmente à distância. Pode ser que, num determinado momento, vamos dizer, final do primeiro semestre ou no segundo semestre, a gente faça um encontro presencial e aí eu vou contar com o auxílio de todo mundo. Mas, neste momento específico, esses dois projetos que eu vou apresentar hoje para vocês, com valores e com alguns diferenciais, eles serão totalmente à distância, para facilitar o processo e nos horários mais tranquilos possíveis. A gente vai ter não só um grupo, mas várias pessoas para trabalhar com isso, com esses programas. Tá? Eu agradeço aqui o Ari, que é diretor da ESIC, muito obrigado, o meu mestre, vamos dizer assim, eu brinco muito com o professor Ari, está ali me assistindo aqui no Instagram, está sendo gravado e vai ficar gravado em todas as redes, e eu vou retomar esse assunto na próxima segunda-feira, porque eu sei que tem muita gente querendo saber como seria. Muito bem, o que eu fiz? Nessas pesquisas, e agora, quarta e quinta-feira, eu tive dois encontros fantásticos. Ontem eu tive um encontro fantástico, anteontem eu tive um encontro fantástico, que aprimorou esse processo para poder lançar esses dois projetos. Um de formação de consultores internos, business partners ou parceiro de negócios, tá? E o outro de formação dos analistas de desenvolvimento e treinamento. Eu vou comentar rapidamente sobre os dois e vou pedir depois para quem tiver interesse para entrar em contato comigo, porque aí tem uma explicação mais aprofundada, porque este não é, inclusive, isto já faz parte do nosso projeto, não ficar muito tempo aqui. As pessoas cansam.
E aí a nossa capacidade de absorção, a capacidade de aprendizagem é muito pequena. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou falar rapidamente sobre o projeto de formação de consultores internos, a consultoria interna Business Partners, basicamente do que ela vai se compor, e depois, no segundo momento, que vai aqui ainda agora, eu falo sobre a formação de analista de desenvolvimento e treinamento, baseado nas necessidades que eu senti de empresários, de clientes, de consultores amigos, de pessoas com quem eu tive conversando nesses últimos meses, que me disseram o seguinte: é preciso que a gente tenha, mas com um olhar característico para o novo momento que está surgindo, o movimento híbrido, muita capacitação interna, mas à distância, ou como diz a Sil, sem distância. E depois os movimentos, a experienciação, a parte de colocar em prática presencialmente. Mas a grande parte será feita através do processo à distância. Tá? Vamos lá. Então, vou fazer uma apresentação para vocês muito rápida do PowerPoint aqui, que já me ajuda, e essa já é algo que eu vou trabalhar com vocês para que todo mundo tenha essa coisa. Para o pessoal que vai me assistir no Instagram, gravado ou não, depois me peçam para mim, eu vou transmitir para vocês o PowerPoint e todas as informações possíveis aqui. Né? Estou só buscando aqui, né, o PowerPoint. Já está aqui. Vamos lá. Consultoria interna não é algo novo, vamos dizer. Já tem muito tempo que nós temos a questão da consultoria interna do processo de business partner. Mas o que está acontecendo nesse processo? O que eu tive observando ao longo do tempo? Que a formação, a metodologia e, principalmente, os comportamentos adequados para ser um bom consultor interno, para ser aquela pessoa, um mediador de conflitos, um instrutor, um facilitador de soluções, alguém que auxilia por conta do seu conhecimento específico, ou na área de RH, ou na área de logística, ou na área de informática, ou na área de finanças, ou na área de marketing, auxilia aquele gestor interno ou aquele grupo de pessoas ou aquele setor interno da organização de uma maneira muito mais rápida, muito mais dinâmica, porque ele compreende como está acontecendo. Então, basicamente, como nós vamos comentar? Vamos trabalhar com essa situação de que é preciso ter uma visão clara sobre que tipo de organização ele vai ajudar a construir. Então, o consultor interno precisa ter, ele é alguém dentro da organização que não precisa necessariamente ter um cargo de consultor interno, mas ele tem a filosofia, porque ele vai enxergar tanto a parte visível de uma onda, como aquela parte que a gente não vê, que é normalmente onde ocorrem os problemas para os gestores ou para os grupos dentro da organização. A parte visível, você está lá, mas a parte invisível. Trabalhar principalmente com essa questão da missão, que ele vai atuar como um agente de transformação, né? E vai estabelecer relações de parceria, e vai junto com, e não para e nem de, ele junto com o setor interno, o cliente interno, vai achar o problema, identificar claramente o problema e buscar soluções, que muitas vezes não está lá. Vamos entender quem é esse consultor interno, o que ele faz, como é que ele influencia, e aí a pergunta que sempre me fazem: qualquer pessoa pode ser consultor interno? Não. Nesse projeto, a gente vai ajudar a identificar, porque não são todas as pessoas que têm as competências para ser consultor interno. Não é só necessário ter conhecimento técnico, é preciso que, além do conhecimento técnico, tenha algumas
condições que a gente desenha através deste projeto. E esse que é o interessante. Tá? Então, quem é esse? Qual é o perfil? A gente trabalha esse perfil. E muitas vezes trabalha um perfil customizado, personalizado. Por quê? Porque dentro desse perfil personalizado a gente vai encontrar as reais necessidades da organização. Que tipo de consultor interno essa organização está precisando? Como é que ele tem que se portar? Como nós vamos trabalhar isso, inclusive ajudando o futuro consultor interno, ou aquele consultor interno que está precisando de metodologia, precisa trabalhar a metodologia, porque o comportamento e o perfil ele já tem, como ele conversar com os gestores, os diretores, os executivos da empresa ou da organização, para melhorar a sua capacidade de atingir resultados. Porque é isso que faz o consultor interno. Ajuda as pessoas a atingir resultados, a resolver, a solucionar problemas. E ele vai estar o tempo todo mexendo, e é esse o trabalho do projeto, que não será individual. Nós vamos ter, no máximo, 3 pessoas por sessão. Isso eu vou explicar mais na frente. Mas isto vai fazer com que a gente tenha uma atualização constante de cenários, de metodologia, de técnicas. Por quê? Porque para alinhar as ações desse consultor interno dentro da sua própria organização, que vai poder absorver não só a metodologia do Peter Block, que é a base, mas os conceitos que passou o Peter Senge, os conceitos que nos passaram o Peter Drucker, um pouco da metodologia do Paulo Freire, que fala da educação também, que é um processo. Então, entender quais são os objetivos e agora tem, muito importante, estabelecer relações de colaboração, confiança com clientes, solução de problemas em parceria, preparar o cliente para enfrentar sozinho futuros problemas similares. Então, o consultor interno não tem aquele processo de trabalhar e deixar a dependência. Ele não termina aquele problema, vai ser chamado para outro problema. E vamos conversar sobre essas habilidades, desenvolver essas habilidades. E aí eu destaco a questão de o consultor interno exercendo a liderança, não na liderança formal, mas a liderança do processo, porque ele vai ter condições de analisar de fora e ajudar aquele setor, aquele gestor a olhar. Então, ele terá que exercer essa liderança. Ele vai ser um gestor de conflitos e ele vai expressar aquilo que pode e aquilo que não pode. Não é? No fim, a fase, e aí nós vamos entrar. Para cada uma das fases, nós teremos encontros, ferramentas e comportamentos e atitudes típicos para cada uma dessas. Então, nós temos aí a base da filosofia e da metodologia que o Peter Block, que é um dos principais mentores da formação de consultoria interna, que surge lá da década de 80 do século passado, contato, contrato, diagnóstico, implementação das ações e avaliação global. Aí alguém vai me perguntar, puxa vida, Armando, mas quanto tempo vai demorar? Pelo processo, com a forma, do tempo que eu venho fazendo esse trabalho, nós vamos ter aproximadamente 8 encontros de 1h30, fazendo, então, um total de 12 horas. Esses encontros serão semanais em diversos horários que vão ser definidos até 3 pessoas na equipe. E para essas 3 pessoas, o valor será o mesmo. Tá? Será feito online através do Zoom. Cada uma das pessoas que participam terão mentorias exclusivas, que a gente vai conversar, vai combinar, porque o consultor interno tem as suas características que mudam de organização para organização. Tá? Vamos ter um plano de ação e acompanhamento, isso vai ser desenhado durante os encontros, né? E nós vamos ter um número limitado. Cada setor, cada sessão, cada encontro desse de 1h30, vão ter, no máximo, 3 participantes. Aí vão perguntar, qual é o valor por encontro? R$ 89.
eu nem vou falar nada a respeito disso. Tá? R$ 89,00 por pessoa, no máximo 3 pessoas por cada encontro. Eu tenho algumas horas que eu já separei nas semanas para poder fazer isso. Tá? E esse é o meu processo de consultoria interna. Então, para quem precisa saber mais, manda um e-mail para mim. Para o pessoal do Instagram, pode mandar através do meu Armando Treinamentos, tá? Então, pode mandar ou pedir o meu e-mail ou pelo meu WhatsApp, que eu tá, para quem vai assistir pelo meu Facebook ou LinkedIn, ou também pelo YouTube, vai estar o meu telefone e o meu WhatsApp. Primeiro projeto, consultoria interna, está pronto. Segundo projeto, e agora, antes de passar para falar sobre ele, deixa eu explicar um pouquinho do segundo projeto. O segundo projeto é da onde eu vim. A minha formação, o meu trabalho dentro do RH, o meu trabalho dentro das organizações, começou tudo quando eu comecei a entender o que era um analista de desenvolvimento e treinamento. E aquilo que eu precisei fazer para conseguir trabalhar, aquilo que eu precisei aprender para conseguir entender como é que eu podia colaborar dentro de uma empresa sendo um bom analista de desenvolvimento. O que eu precisava fazer? Era só aplicar as ferramentas, sentar com os gestores e pedir para eles, por favor, me diga qual é a sua necessidade. Ele me falava qualquer coisa, eu ia atrás de um consultor interno ou de um consultor externo para suprir aquele desejo, aquele problema, aquela necessidade daquele setor na área de capacitação de seus funcionários. Eu gosto de citar um caso bem interessante, porque foi alguma coisa que eu aprendi ao longo do tempo e tive vários instrutores, vários professores que me ensinaram. Um dos meus clientes internos dentro da organização onde eu trabalhava queria um curso sobre como fazer matemática financeira. Mas só que os profissionais que trabalhavam naquele setor, primeira coisa que eles tinham que saber era matemática financeira. Eles eram formados em matemática financeira. Eles tinham que conhecer muito bem matemática financeira. Achei estranho, como é que eu posso pegar uma pessoa no mercado que vai trabalhar com matemática financeira e dizer que ela precisa do curso de matemática financeira se esse é um pré-requisito para ele entrar naquele setor? E aí fui descobrir, através de perguntas, através de situações do dia a dia daquele grupo de profissionais, que o que eles realmente necessitavam era entender a nova lei das SAs que estava sendo lançada naqueles momentos, exatamente naquela época. Então, de um programa, de um curso de matemática financeira, foi um bate-papo com o pessoal, com um rapaz que era da própria empresa, que conhecia, que dava aula, inclusive, sobre matemática financeira, tá? Sobre a lei das SAs, que ele, num bate-papo de algumas horas, resolveu o problema naquele setor. Mas como é que isso acontece? Porque eu desenvolvi uma capacidade de análise, por isso que a gente chama de analista de desenvolvimento e treinamento. E eu sinto que com a pandemia, ou mesmo antes da pandemia, as pessoas no RH foram se tornando generalistas, e quando você precisa de uma informação mais aprofundada sobre como capacitar esse profissional, como desenvolver, como trabalhar treinamento, como saber identificar uma necessidade de treinamento, isso se perdeu. E agora, com esse novo processo, com a retomada, porque nós vamos ter um novo momento, e estamos tendo um novo momento na economia e nas organizações, nós temos que novamente trabalhar com isso. Então, o que eu proponho? A minha proposta é também ter um projeto, e aí vale para os dois lados, para o pessoal do Instagram e para o pessoal daqui, também no mesmo esquema anterior, como eu tinha conversado, 8 encontros,
Só que agora, especificamente, eu vou trabalhar com um programa de consultores internos. Quem serão? Como é que a gente vai desenvolver isso? Como é que vai fazer? Eu tenho uma empresa, minha empresa Ictus, e eu venho desse trabalho para a gente trabalhar uma unidade. Como é isso? Agora sim, dentro do setor responsável pelo treinamento e desenvolvimento de pessoas, e que não necessariamente precisa estar dentro do RH. Pode ser o gestor, pode ser alguém de dentro da área técnica, mas que ele vai entender como vai, o que precisa, o que pode ser feito, como que se faz o desenvolvimento, um diagnóstico das necessidades de treinamento de uma área, ou de cada profissional, ou o que a gente chama hoje LNT, levantamento de necessidades de treinamento, ou diagnóstico de necessidade de treinamento. Né? Como é que a gente prepara e implementa um programa de desenvolvimento e treinamento? Como é que eu posso auxiliar os gestores ou cada um daqueles profissionais para desenvolver isso? E esse é um processo. E acompanhar eventos. Como é que... E trabalhar resultados, não só os resultados das avaliações de reação, avaliação que logo depois do evento você distribui para os participantes, mas também a avaliação de eficácia daquele treinamento. Principalmente agora que nós vamos ter muito mais treinamentos à distância. Como é que a gente pode fazer isso? Quais serão as técnicas, quais serão as metodologias, quais serão os instrumentos que podem fazer com que eu consiga obter essa informação? Tá? Como é que eu posso entender, neste momento maravilhoso, indicar profissionais, consultores externos ou internos que possam atender aquelas necessidades, aquele diagnóstico que foram realizados. Bom, o que nós vamos fazer? Eu não vou entrar em muitos detalhes agora, porque é preciso que as pessoas venham conversar comigo para ter mais um detalhamento disso. Tá? Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, a gente precisa desenvolver essa filosofia também do analista de desenvolvimento e treinamento, para que ele possa uniformizar procedimentos, para que ele possa saber como contratar consultores internos externos e internos, como é que ele elabora, como é que ele pode analisar se aquele programa desenhado pelo consultor interno ou pelo consultor externo está de acordo, vai atender os objetivos, para que ele possa balizar a participação e ver qual é o melhor custo-benefício que ele vai ter. Vale a pena fazer isso em etapas? Vale a pena fazer tudo de uma vez? Vai ter que negociar a presença? Como isso vai ser feito? Tudo isso será resolvido nesse projeto também, em 8 reuniões de 1h30, também pelo Zoom, com, no máximo, 12 pessoas. Serão 12 horas, tá? Dinâmicas, interativas e agradáveis. E eu posso garantir para vocês que, com a expectativa, com o trabalho que eu realizei e com as pesquisas que eu fiz e com tudo que está sendo feito aqui, eu vou apresentar para vocês, tanto no primeiro projeto quanto neste, alguma coisa com um trabalho bem legal. E, novamente, o valor de investimento, 89. 8 encontros, R$ 89 cada encontro, com no máximo 3 pessoas por encontro. Então, aí, o meu amigo que trabalha na empresa e que tem 20 pessoas, ele vai treinar 3 pessoas. Ah, Armando, eu quero botar 20 pessoas. Não. Nesta dinâmica de trabalho à distância, só 3. Porque eu preciso de um processo de muita interação. Ah, mas eu tenho um grupo e quero treinar esse grupo. Aí a gente pode conversar, tanto na formação de consultores internos, que é um trabalho que eu já faço há anos e vou a São Paulo às vezes 2 vezes por ano para fazer esse treinamento de consultorias e consultores internos, também preciso trabalhar de uma outra forma.
turmas fechadas, nós temos que conversar à parte. Este projeto é para um grupo à distância, para pessoas que não têm tempo, ou é uma pessoa de uma organização. A organização não tem um setor, uma unidade, um setor de desenvolvimento e treinamento. Ela precisa treinar uma, duas pessoas. E o que existe hoje é que, muitas vezes, você tem um custo muito alto para treinar uma ou duas pessoas. Então, com estes dois projetos, eu acredito que nós vamos ter um trabalho fantástico, muito dinâmico, com muito desenvolvimento do trabalho. E, outra vez, querem mais informações, um detalhamento, passo a passo, qual é o conteúdo programático, como vai ser feito, quais serão os horários disponíveis, também já preparei. Não adianta nada eu chegar e falar, olha, eu tenho de tanto a tanto, tanto a tanto. Tudo isso é negociado de forma que a educação seja sem distância. Ela vai ser muito mais dinâmica do que nós temos agora. E pelo valor que é possível, mesmo quando a organização não pode ou não está investindo, R$ 89,00 dos dois projetos não é nenhum valor absurdo. As perguntas que muitas pessoas podem me fazer, e algumas delas eu já anotei e vou responder. O consultor interno é uma pessoa especial dentro da organização? Não. Ele é uma pessoa normal que pode ajudar. Ele terá uma habilidade de comunicação. E a gente vai trabalhar a melhoria da comunicação desse profissional. A mesma coisa com o analista de treinamento e desenvolvimento, que terá uma capacidade de se comunicar melhor e obter, através de perguntas específicas, de métodos, de perguntas que a gente pode fazer, trabalhar melhor para atender às necessidades de treinamento, de capacitação daqueles setores ou das pessoas. Desenvolver programas que sejam adequados à realidade cultural, organizacional, financeira e econômica, porque muitas vezes é isso que está funcionando. E hoje a gente sabe que existem dezenas, centenas de cursos que são feitos pela internet. Vocês vão encontrar cursos, milhares, gratuitos. Estão atendendo? Estão atingindo os objetivos? Como é que eu posso avaliar isso? Tem. Agora, tem cursos gratuitos de grandes universidades, Harvard, Fundação Getúlio Vargas, a Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, que, né, são gratuitos ou têm um valor menor, mas que atingem objetivos, porque por trás desse projeto existe um conteúdo programático que o analista de desenvolvimento e treinamento começa a analisar. E junto com, e aqui eu estou dando uma paradinha aqui no WhatsApp, no Instagram, está reconectando, né? Junto com o meu profissional, com o meu gestor, com o meu cliente interno, eu vou trabalhar essa característica, ok? Então, vou retomar aqui porque o Instagram voltou. O consultor interno e o analista de desenvolvimento e treinamento trabalham em conjunto com o seu cliente interno. É uma parceria. São juntos, eu trabalho com, e não para e não de, mas com o meu cliente interno, para ajudar nas soluções do problema, para fazer com que aquela situação seja resolvida, minimizada de uma vez por todas, ou resolvida de uma vez por todas. E o meu cliente interno esteja satisfeito e aprenda a trabalhar com problemas similares. Ele saiba resolver problemas similares. O problema foi identificado, solucionado, bola para frente e vamos tratar com outra coisa. Ok? Peço a vocês que quiserem, Ari, obrigado por ter entrado e ficou aqui comigo até esse momento. Vamos realizar projetos, programas de desenvolvimento e treinamento, e esses dois projetos
estarão, a partir da próxima semana, eu vou fechar os projetos e vamos ter, a partir da outra semana, já começar os nossos programas. Vale a pena entrar em contato comigo para saber mais e para entender o passo a passo de cada um dos dois projetos, dos dois programas, que não é um treinamento idêntico ao que vocês estão acostumados, do que a gente está acostumado. Nós vamos ter um outro projeto, um projeto onde as pessoas que já trabalham, que já têm essa experiência, ou que precisam de experiência, vão trocar informações. É alguma coisa muito melhor, muito mais dinâmica do que os projetos. Até porque nós vamos ter um grupo pequeno de pessoas. Ok? Estou só aguardando aqui reconectar com o Instagram, e aqui eu estou